Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e hoje, né, nesse sábado, né, vamos fazer uma live, né, para a gente discutir um pouco, né, conversar sobre marxismo, mas não a teoria que é, sim, de extrema importância no abstrato, mas assim como que isso se encaixa na realidade, né? Então, né, é uma discussão que o canal já vem fazendo já faz algum tempo, e no dia de hoje eu resolvi dar uma continuidade nessa discussão, né, convidando aqui o professor Alessandro de Moura, né, que é um conhecido meu já de algum tempo já, para a gente trocar essa figurinha. Tudo bem, professor? Antes da gente começar, por favor, se apresente, Alessandro. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou professor de Sociologia e História na rede pública, né? Dou umas aulas na pós-graduação da PUC também. E é isso aí, marxista, mais da corrente mais principista, que se diga um estudioso de Marx e também trotskista, tal. Nessa linha aí, pesquisador, né, também. Fiz algumas pesquisas sobre um mestrado sobre o movimento operário no ABC, e um doutorado sobre mestrado no operário, comparando o movimento operário no ABC em São Paulo e em Osasco. Né? Eu tento estudar essa questão de como a classe operária se organiza no cotidiano e suas ações mais articuladas e de massas, né? Pode-se dizer. Então, maravilha. Então, vamos já ir para a primeira pergunta, né? O mundo, né, digamos, de um modo geral, não somente o Brasil, a gente está vivendo um processo, né, de uma crise profunda do capital, né? A gente acompanhou por muito tempo, ô Alessandro, aquele discurso, né, de que, principalmente na academia, de que o Marx, né, era inválido, né, que era ultrapassado. Essa realidade caótica que nós estamos vivendo mostra que o Marx estava certo? Mostra em variadas formas, né? Eu tenho feito uma pesquisa também sobre a crise econômica que a gente está vivendo, né? Como dentro da crise mais geral estrutural do capital. Eu acho que quando diz que o Marx está ultrapassado, eu acho que depende também, assim, tem é, os pressupostos, né? Se você trabalha com outros pressupostos, você pode achar que está superado, né, tal, mas agora se você vai recorrer ao estudo da realidade, da teoria, pensando os clássicos e como os clássicos influenciam na visão de hoje, não tem como você descartar o Marx, né? E o Marx é um autor que os setores mais conservadores assim tentam esconder há décadas, centenas de anos já, né? E não conseguem, na verdade. Sobretudo nos momentos de crise, né? De crise estrutural, crise do capital, que a gente está numa crise profunda desde os anos 70, que ela vem tendo momentos de contratendências, de recuperação e crise de novo. Então, não tem como descartar. A própria academia, por mais que tente descartar elementos do marxismo, acaba tendo que assimilar, não tem como, né? Sobretudo se você pensar o avanço que foi o desenvolvimento, que foi o Marx ou a teoria econômica marxista dentro da história dos clássicos. Você pega Smith, Ricardo, não tem como você descartar o Marx para pensar essas questões. Ou mesmo outros teóricos, né, que beberam diretamente no marxismo, você citando a fonte ou não. Mas eu acho que isso é uma coisa que, mesmo a academia, mesmo as escolas de economia, eles tendem a pensar, não querer jogar o Marx totalmente fora. Eu acho que o mais comum é tentar adaptar elementos do marxismo, os economistas mais sérios, pelo menos, né? Você vai pegar economista do Globo News, não, né? Você vai pegar economista da TV, dos grandes jornais, você vai pegar Mira Leitão, por exemplo, são outro tipo de leitura adequada a uma classe média, tal, né? E aí tenta fazer uma leitura pintando rascunhos do marxismo para tentar descaracterizar ele, né? Mas você pega economistas sérios que pesquisam mesmo, ninguém vai desconsiderar totalmente a produção do marxismo. O mais comum é você tentar separar a parte econômica da parte política. A parte econômica das conclusões que aquela análise econômica, científica da realidade leva você dentro do marxismo. O marxismo ele combina a parte da análise econômica, da teoria,
com a perspectiva de transformação da realidade. E esse é um aspecto, que aí tenta distinguir o marxismo, né? Separar a parte, como se diz, a parte econômica da parte teórico-política. Isso é mais comum, né? Tá no microfone. Hoje a gente pode falar, né, de revolução, né? Porque, né, uma palavra que, né, que por muito tempo tentaram se apagar, né, no imaginário dos trabalhadores e no imaginário, né, geral da população, né, de que a possibilidade de ter uma revolução. Hoje a gente pode resgatar esse termo revolução? Então, essa questão da revolução é muito interessante. A gente está numa fase de polarização de classes, né, muito intensa, já desde 2013, né, quando começou a se radicalizar. A gente está vivendo 5 anos de uma radicalização na politização e na polarização de classes, né? Então, isso você vê que a questão da revolução ela não depende da vontade dos analistas, ela não depende da academia ou dos jornais, da mídia e dos canais de TV para dizer se a revolução vai acontecer ou não, né? Se a gente tirar toda a produção marxista do mundo, se a gente conseguisse deletar o marxismo da história, para o marxismo nunca ter existido, ainda assim as revoluções aconteceriam. Não foi o marxismo que inaugurou as revoluções. As revoluções acontecem por conta das condições sociais. São as pessoas que fazem a revolução, né? O marxismo é um método científico de pensar a revolução para que ela seja menos sofrível possível para o ser humano, né? E nos últimos anos, eu acho que quando você pega essa análise do último ascenso internacional que a gente teve, de 68 até o começo dos anos 80, né? E depois o que seguiu-se disso, da derrubada do Muro de Berlim, restauração capitalista no leste europeu, essas coisas, né? Daquele período para cá, iniciou uma ampla campanha como se o capitalismo tivesse vencido, a ideologia capitalista tivesse vencido, a ideologia do aceita as coisas, aceite o regime e siga suas determinações tivessem vencido para sempre. Você conhece bem isso, as pessoas estão acostumadas já com esse debate da questão do fim da história, né, que divulgado naquela época, assim, que ganhou um grande expositor com o Francis Fukuyama. Mas a gente vê que a história não acaba. Aquele triunfalismo que se abriu com a dissolução das experiências de transição ao socialismo, burocratizadas, já totalmente degeneradas, ainda assim, a ideia da revolução ela permanece, porque a ideia da revolução é a ideia do próprio ser humano querendo romper com as amarras que vive no presente, querer romper com as dificuldades que está vivendo. Por isso que eu digo que o marxismo é uma teoria que surge para organizar isso, mas ele não inventou as revoluções, né? Nem mesmo quando você pensa a Europa, mesmo a Europa, você pensa já em 1648 com a Revolução Inglesa, depois a Revolução Francesa, e uma série de revoluções que foram se seguindo, né? A Comuna de Paris, foram se seguindo a Primavera dos Povos. Até todo esse período, o marxismo não era a teoria que instigava a revolução. O que instiga a revolução são as condições sociais. O único jeito de acabar com a revolução, com a ideia de revolução, ou extinguir realmente a palavra revolução do nosso vocabulário, é mudar totalmente as condições existentes, né? Você elimina isso eliminando as condições de miséria, de desigualdade, né, de exploração. É isso que a única coisa que pode eliminar a ideia de revolução é você realizar a ideia de revolução. Aquela ideia do Marx nas teses contra a forma, né? Sim, e no cenário atual, né, falando aqui de Brasil, a gente está acompanhando, né, um cenário bastante, uma crise social imensa, né, onde que está tendo pessoas, né, indo para a fila do osso porque carne virou artigo de luxo, né? Aí eu faço a seguinte pergunta, Alessandro: hoje a gente consegue visualizar uma possibilidade maior de revolução aqui no país? Eu acho que, assim, como eu disse polarização de classe, propositalmente, porque às vezes também um setor parece que quer anunciar duas visões que se contrapõem. A mais acomodada de dizer que isso são elementos mesmo normais das crises, né? E uma outra visão que você pode achar que por conta disso estamos na iminência de explodir alguma coisa mais radicalizada, né?
Eu acho que para pensar como de forma mais científica, ou de forma mais sociológica, analítica, concreta, né, mas empírica também, a gente precisa considerar um elemento que, por uma transformação mais radical, ou por um processo mais radicalizado, que é o que interessa aos revolucionários, tem uma questão de que é necessária a politização das classes sociais, né? Então, acho que são coisas diferentes, assim, são distintas, né? Uma é as condições precárias que estão se avançando, desemprego, altíssimos índices de desemprego, precarização do trabalho, retirada de direitos, né? Como você vê, por exemplo, os trabalhadores dos aplicativos, né? Que trabalham sem nenhum direito, expondo o próprio corpo e tudo mais, né? E a cada dia lutando para ganhar o mínimo, né? Trabalhar 16 horas para ganhar um salário mínimo. Isso, todas essas coisas, ou mesmo a fila do osso, os caras vendendo carcaça de frango temperada, né? Todas essas coisas mostra o aprofundamento da crise, o avanço da miséria, né? Mas esses aspectos ainda são elementos objetivos, concretos, que causam revolta na população, mas que não significam imediatamente a gente saltar para formas mais profundas de articulação social. Que não basta só sofrer a miséria, é preciso que a miséria que se fomente organização, solidariedade de classe, né? Porque, como eu disse, essa questão da polarização, ela coloca dois setores em contraposição, mas ainda de forma meio, como posso dizer, desarticulada, né? Pulverizada. Quando a revolta ainda é muito pulverizada, é muito mais difícil você conseguir estabelecer processos mais articulados, né? Naturalmente. Então, a gente precisa passar desse sentimento de revolta polarizada, dentro dessa polarização mais pulverizada, para um momento de articulação. E isso eu acho que ainda vai demorar um pouco ainda para conseguir se desenvolver, né? Como polos realmente articulados. Sobretudo por causa do papel também que a esquerda vem cumprindo dentro disso, a esquerda reformista, ou o tamanho das pequenas organizações ainda, que não conseguem influenciar de forma diretiva nesse processo, né? Porque a radicalidade em si, a raiva, né, a indignação em si, sem uma forma mais organizada, ela pode se desfazer facilmente, né? Por exemplo, se tem uma pequena melhora econômica, o que acontece, entende? Então, acho importante nesse momento de polarização, o mais interessante é que isso vá ganhando formas de organização mesmo, de articulação, como comissões de bairro, comissões de trabalho, né? Então, os sindicatos, aí, as instituições oficiais ou oficiosas, que sejam, não oficiais, acabam ganhando importância. Novamente aqui, certo? Já que a gente cita aí, né, da esquerda, né, aí vai a primeira pergunta, né? Você falou que também que além de ser marxista, é trotskista. É correto aí afirmar, né, que o Brasil está passando por uma crise de direção? Olha, pode parecer meio chavão, assim, né, tal. Mas, qual é o papel da direção? Eu tenho, no marxismo, o Lenin mesmo, o Trotsky, quando vai pensar a questão da direção, é que, como eu disse isso, essa coisa de que... Tem uma frase do Trotsky que é boa, né? As revoluções acontecem independente do que a gente quer, né? Elas parecem impossíveis até que se tornam inevitáveis. E o que quer dizer com isso? As revoluções parecem impossíveis até que se tornam inevitáveis. Que essa polarização acaba encontrando forma de se canalizar e virar movimentos revolucionários, né? Radicalizados por transformação. Mas isso em si não garante vitória, entende? A classe trabalhadora pode entrar em vários movimentos de luta radicalizados, vamos supor, grandes greves, grandes piquetes, e ser massacrada, e a ordem ser reestabelecida, e a classe trabalhadora ganhar quase nada ou muito pouco. Nada nunca vai ser, porque se tem um levante, a burguesia se vê obrigada a dar os anéis para não perder os dedos, né? Mesmo que tenha que depois tentar tirar lá na frente, recuperar os anéis lá na frente, né? Então, acho que isso. Então, tem uma coisa, que quando você pensa a questão das direções, ou dos partidos revolucionários, que seja, é que a função dessas organizações é conseguir
transmitir o programa dentro de um fio histórico, resgatar as experiências, sintetizar elas e, de forma científica, fazer valer a força social para que se desperdice o menos possível da força social e canalize tudo isso para a melhora das condições da população, né? Pensando, inclusive, desde pequenas reformas, pequenas transformações, até transformações radicais. Então, de certa forma, a direção, ela não pode inventar movimentos também. Você pode ter direções com certo nível de qualificação, historicamente constituídas, que façam bom balanço histórico, que tenham bons programas, mas isso sem a ação das massas mesmo, ação prática, no cotidiano do trabalho, no cotidiano da sociedade, sem uma politização geral da sociedade, essas direções tendem a ficar desarticuladas, porque não basta você ter um bom programa. Então, eu acho que tem que pensar de forma dialética. Você pode ter boas direções por aí, eu leio os programas da esquerda, das tendências de esquerda revolucionária, são bons programas, eu acho que são bons programas, que dão conta de vários aspectos da realidade, mas os bons programas em si, não é só você segurar um bom programa e tal, que você vai conseguir realmente ter força social para executar. Então, eu acho que é um processo que mescla as duas coisas. Um período que veio de décadas, desde os anos 80, de adaptação à ordem, que a esquerda reformista veio passando e tal, e isso, de certa forma, somou-se a um outro período de crescimento econômico, que foi o período da década de 2010, né, que também levou a classe trabalhadora a acreditar no gradualismo, que poderia ir melhorando de vida de forma contínua ad infinito, né, e isso, na verdade, os ciclos econômicos, eles acabam mostrando que não é possível. Porque nos períodos de crescimento tem uma maior distribuição, com salário, podendo ter maior consumo, mas quando vem a recessão, volta-se a estreitar novamente e precarizar e degradar as condições de vida da massa trabalhadora. Então, e isso agora, quanto tempo vai ficar nessa estagnação, a gente não sabe. Por exemplo, quando você pega esse ciclo de crescimento que teve nesses 10 anos, de 2000 a 2010, 2002, 2013, que seja, né, essa década de crescimento, você vai ver que desde os anos 70, você não tinha um crescimento sustentado nesse nível. Tipo, a maior parte das economias do mundo crescer 5%. Desde os anos 70, você não tinha isso. Então, agora a gente vai entrar nessa recessão, uma recessão que a gente não sabe o quanto dura, né? Então, eu acho que é uma crise de direção, por um lado, também porque as direções não conseguem se construir, os partidos revolucionários não conseguem se construir dentro dos locais de trabalho, né? Porque também é necessário isso. E um outro mostra também a própria condição subjetiva das massas, porque também as direções, elas são representação da subjetividade das massas também, entende? As direções não têm uma subjetividade isolada, solta, que só esperando um momento para se incorporar nas massas. Ela também, a gente, enquanto teórico, enquanto revolucionário, está dentro da gente todas as contradições que estão no seio das massas, né? A gente não está num grau superior, né? Muda que as organizações, como intelectuais coletivos que pensam tal as questões, têm um aprofundamento maior na questão do processo histórico, das demandas históricas, das contradições dos movimentos práticos e da própria teoria, né? Mas eu acho que, contraditoriamente, se você for ver nesses 10 anos de crescimento, mesmo que a esquerda revolucionária tenha tido menos impacto na realidade, do período 2013 para cá, a esquerda revolucionária ela vem crescendo. Por exemplo, você vê os setores de pequenos partidos que vem aumentando a militância, vem aumentando o número de quadros, mas muito pouco, é molecular ainda, né? Isso também é um aspecto. Então, eu acho que são duas coisas. É uma crise de direção, sim, mas é também uma crise de ceticismo nas massas trabalhadoras, que acabaram de romper com o gradualismo, né? Já começou essa ruptura com o gradualismo em 2011, 2012, 2013, né? Sobretudo 2013, com os movimentos de massa na rua. Já começou lá essa desilusão com esse gradualismo e depois se misturou com um certo ceticismo, né? Mas a gente vai sair dessa crise, com certeza. Aí depende das direções, mas não só das direções. Depende de uma recomposição das classes trabalhadoras, entende? Depende de uma recomposição da indignação deixar de ser sofrimento para virar ação política pública nas ruas. Aqui. E outro elemento que eu queria colocar, você falou da questão do gradualismo, né?
né, hoje me chamou a atenção nessa fala, Alessandro, porque hoje a gente está, né, um ano das eleições, né, e até o dado momento, né, tá certo que pode mudar muita coisa a partir de então, né, o Lula está na frente das pesquisas, né, e, né, Uhum. e existe todo um sentimento, eu percebo, de que, né, se trazer o Lula de volta, né, as coisas começam a melhorar porque o governo dele, né, teve alguns benefícios. Eu queria que você comentasse em relação a isso, né? A gente pode ver uma volta, né, de ter alguma esperança, né, no gradualismo por parte das massas? Então, não. Eu publiquei recentemente um artigo que chama Crise de Acumulação, Estado e Classes Sociais, que é mais ou menos a fala que eu estou fazendo aqui agora, em cima desse texto. Uma coisa, quando eu digo que esse período 2010 foi um dos períodos excepcionais das últimas décadas, é para dizer realmente que não vai voltar. Esse gradualismo não tem chance de voltar, né? Mas eu acho que mescla duas coisas que tem que tratar separado. Uma delas é o politicismo, que é característico da esquerda brasileira. Quando fala politicismo, é porque o foco é as ações políticas, os movimentos políticos, no geral, político eleitoral. Então, isso se mescla numa tradição sobretudo da esquerda petista, mas também influencia as pequenas organizações também, em menor medida, mas também acaba influenciando, né? Por exemplo, você veja o papel das organizações, do petismo, por exemplo, dos sindicatos petistas, das centrais sindicais, da CUT, e de outras correntes que se dizem mais à esquerda, de massas, né, ou pelo menos com orçamento de massa, com inserção em massa, está num monte de sindicato, recebe um monte de repasse, tudo fica para as eleições. Toda a aposta é nas eleições. Aí para tudo, o calendário para tudo e vai só nas eleições. Por exemplo, o petismo ele tem se negado aí para as ruas, a colocar gente na rua, a colocar seu orçamento na rua, a colocar as instituições que estão sobre sua legislatura para as ruas, né? Que estão sobre sua gestão, que estão sobre suas direções. Por quê? O petismo tem um processo, e a esquerda no geral, de não querer se desgastar nas lutas gerais. Né? Então, para não se desgastar, não gastar suas energias, sua militância, poupa tudo e gasta na hora das eleições. Isso é um vício do politicismo. E é engraçado, quando você olha os próprios grupos de WhatsApp, isso é interessante porque isso diz muito sobre nós mesmos, assim. Você vê os grupos do WhatsApp, você está falando de processos da classe trabalhadora mais concreto, de greve, essas coisas, o pessoal se interessa pouco. Agora você coloca uma coisa sobre eleição, nossa, bomba, aí todo mundo interage, todo mundo fala, todo mundo tem palpite. É futebol e eleição, eu acho que o pessoal, as coisas que acabam mais atraindo esse tipo de manifestação mais superficial, né? O politicismo é uma forma de enxergar de forma superficial as condições de classe. Então, acaba dirigindo muito nesse processo, né? Então, a adaptação. As organizações se adaptam ao calendário eleitoral. Mesmo agora que estava tendo esses atos, que foram muito importantes, né, da esquerda nesse ano, começou um processo, alguns dos atos foram espontâneos, de massas, marcado por movimentos que acabou surgindo, crescendo e desencadeando alguns atos. A esquerda institucionalizada já queria fazer um calendário de um ato por mês, para que consiga tudo, seja mais controlado e que possa virar, galvanizar, captar como voto, como articulação, como alianças, né, eleitorais. Naturalmente, qualquer movimento você precisa de alianças, naturalmente, em todos os níveis. Mas que são alianças voltadas para o eleitoral. Esse é um aspecto. Então, nenhuma dessas organizações, mesmo quando você vê as propagandas da esquerda na internet, né, os materiais, as lives, né, nenhuma dessas organizações faz um debate a fundo de projeto de país, de projeto de transformação. O que pode fazer agora? O que a esquerda pode fazer? O que a esquerda tem de proposta para a transformação, além do volta Lula? Tipo, o programa desses setores da esquerda é volta Lula, e tudo estará resolvido. Ou seja, é uma crença, alimentar a esperança em uma figura que vai chegar e se ocupar um cargo do Estado, ocupar uma posição, e esperar que uma pessoa que ocupe uma posição possa mudar a realidade em favor, né, da população, da massa trabalhadora e tal.
E eu acho que a classe média que faz a propaganda, a pequena burguesia que faz a propaganda, ou as entidades sindicais que fazem a propaganda, sabem que não é verdadeiro. Sabe que não depende disso, depende de uma série de confluências. Inclusive, a economia como um todo, a produção, a distribuição, a crise internacional, isso não muda com uma pessoa só chegando ao poder. Inclusive, mesmo se tivesse uma vontade política de algum político como o Lula, por exemplo, de romper com algumas coisas na política, na economia, ele não poderia fazer porque ele já chega ao poder com uma série de articulações com outros partidos tradicionais. Quando eu digo partidos tradicionais, quer dizer partidos das classes dominantes, né, que estão lá para representar o grande capital, para representar os banqueiros, para representar os latifundiários, né, para representar os industriais, né, Fiesp, Firjan, e essas instituições. Então, é um acordo, né, entre os dirigentes do capitalismo para determinar os rumos da próxima gestão do Estado. É assim que funciona. Então, é por aí que vai. Então, naturalmente, uma esquerda preocupada realmente com transformações sociais, que não fosse politicista, não apostasse a vida das pessoas nas eleições, teria que pensar que, mesmo que fosse um candidato à esquerda, ele precisaria de uma base que o apoiasse, uma base ativa de trabalhadores, colocar gente nas ruas. A direita ela tem feito um trabalho nesse sentido, porque, por exemplo, para essas instituições patronais que eu falei, o que importa para eles não é se Bolsonaro fica ou se Bolsonaro cai, por exemplo, mas é manter articuladas as tropas de choque que eles estão conseguindo colocar nas ruas, que é esses setores direitistas e até protofascistas, mas a maior parte só direitista mesmo, retrógrado mesmo, que vão para as ruas, com pequenas frações mais radicalizadas da extrema-direita, né? Porque esses atos que teve no 7 de setembro, por exemplo, que foram minúsculos em comparação com o que o governo queria, esses atos, por exemplo, não foram atos de atos fascistas, né? E o Mari é atos da extrema-direita, né? E ainda assim é muito fragmentada a ideologia desse grupo que estão fazendo esses atos. Então eu acho que eles estão mantendo o exército ativo. A direita está mantendo o exército ativo, que essa galera que vai para a rua, da direita que vai para a rua, eles estão se colocando, um setor, como tropa de choque do patronato, tropa de choque dos industriais, tropa de choque dos latifundiários. Eles têm um setor que quer mesmo ir para as ruas para defender os caras de qualquer forma, né, de qualquer jeito que eles acharem necessário. Eu acho que, então, a esquerda, para fugir do politicismo, você tem que apostar na classe social, porque independente dos resultados das eleições, você vai construindo uma subjetividade, uma articulação, né, na própria classe trabalhadora, formando níveis de auto-organização. Porque as transformações sociais, elas precisam de um motor social. É isso que determina a chance de êxito de uma gestão, entende? Da esquerda, pelo menos, né? Agora, se for fazer uma gestão burguesa, aí como o PT fez mesmo, e aí se aposta na desmobilização, que é uma característica do petismo, né, quando ele estava no poder. Apostar na desmobilização da classe trabalhadora, entende? É o oposto do que o marxismo ou os revolucionários deveriam fazer, é totalmente o oposto. Mas é que é um choque pro petismo, né? Porque ele precisa das massas para apoiar ele, para votar, mas ao mesmo tempo ele tem que desestimular a articulação deles nas ruas, porque se tem gente na rua, pode surgir novas frações dirigentes dentro dos próprios movimentos de rua. Então isso é uma contradição, você precisa do apoio, mas você tem que segurar. Você precisa do sindicato, mas você não pode querer o sindicato se mobilizando e pautando o programa próprio, né? Você precisa da classe trabalhadora, mas sem programa, entende? E aí a gente fica nesse impasse, né, das formas de ação, né? Então, se você vai considerar o movimento da economia, como vem se desenvolvendo e tal, né? E ainda mais a pandemia, ela agravou esse cenário, né? Que a gente já estava vindo numa crise profunda que emergiu em 2008. Teve alguns processos de contra-tendência, mas é uma crise. A gente está vivendo a mesma crise de 2008. A crise de 2008 não acabou, ela está aí ainda, com pequenas respostas e tal, né? Porque essa é uma coisa anterior das crises no marxismo. As crises acontecem, tem uma tendência à queda da taxa de lucro, mas em alguns momentos se recompõe, volta a cair de novo, entra em default, isso continua acontecendo em movimentos de sobe e desce, né? Tal. Que não pressupõe o equilíbrio, você pode chegar a uma crise profundíssimas que custa muito caro para a sociedade, para o tecido social. Mas as contratendências de recuperação existem. Mas, do nível que foi durante 2000 e 2010, é praticamente impossível acontecer nessa próxima década. Praticamente impossível. O mais provável é um cenário de recessão de longa duração, né, com
com um sofrimento grande da população. E nesse sentido, então, tende, inclusive, a gerar setores de descontentamento. Mas, no final das contas, se o petismo conseguir ter êxito nisso, a tendência maior é de ter uma desilusão mesmo, mais uma desilusão com o petismo, né? E não sei como que as massas, como a classe trabalhadora no geral, vai reagir a isso, né? Sim. Você falou da esquerda, né, de pequenos grupos que se diz revolucionários, né? A gente está acompanhando várias iniciativas que eu particularmente acho interessante de tentar, né, se reorganizar nesse momento histórico, né? Aí eu te pergunto, né, qual que seria o papel desses grupos, né, nessa reorganização? Como que eles podem se reorganizar? Então, a gente tem pequenos grupos, né? Curiosamente, os grupos maiores hoje são mais próximos de alguma influência do trotskismo ou de tendências que vieram do trotskismo, né? Como o morenismo no PSTU, ou mesmo o mandelismo, que é no PSOL e tal, né? São as organizações maiores que a gente tem, né? Curiosamente, os stalinistas, o PCB, por exemplo, continua minúsculo e menor que as organizações trotskistas, né? Então, isso, embora as organizações venham crescendo, eu acho que o PSU acabou ganhando alguns militantes nos últimos anos, porque a polarização, como acontece a polarização, uns setores tendem a buscar soluções organizadas, né? E a tendência é que se aprofunde isso, né? O que é bom para a gente quando é bom para a esquerda, é bom para a classe trabalhadora quando as organizações de esquerda crescem. É bom que o PSTU cresce, faça mais experiências. É bom que o PSOL cresça, né? Embora tenha divergências programáticas, eu acho bom e vem crescendo, né? E o PSOL tem essa característica de que dentro dele abriga tendências, né? Um partido de tendências, com tendências que estão fazendo experiência, com diferentes programas, do que simplesmente chegar aos cargos, né? Do Estado, como é a tendência como são várias tendências, né? Que tem dentro do PSOL, né? Então, eu acho que a principal coisa que essas tendências têm que fazer é conseguir se inserir no movimento social, né? Nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas organizações dos trabalhadores, né? Não se focar apenas em trabalho em universidade e tal, que também pode ser, é importante também que tenha, né? Mas tem que ter trabalho nas fábricas, tem que ter trabalho nos motoristas de ônibus, tem que ter trabalho entre professores, tem que ter trabalho em metroviários, tem que ter trabalho acompanhar, né, e construir dentro das organizações dos trabalhadores, né? Não basta uma corrente de funcionar apenas na internet, com trabalho na internet, tal, com artigo, texto, vídeo, sem conseguir realmente construir a articulação dentro dos postos de trabalho, porque é a classe trabalhadora que vai fazer, que é o sujeito das transformações, o marxismo pelo menos, que é o sujeito da revolução, é a classe trabalhadora, então tem que estar onde a classe trabalhadora está, né? E não ter medo de defender um programa revolucionário. É curioso isso, mas eu lembro de 2018, 2019, agora que esse processo de crescimento da direita, né, no Brasil, que já é uma resposta à crise, à polarização de classe, né, a crise econômica, a direita não apareceu do nada, a direita apareceu porque começou a ter um processo de polarização e ela se adiantou. E é mais fácil para a direita se adiantar. Não é uma questão que a esquerda fica marcando toca, como se diz, né? Que a esquerda é atrasada, que a esquerda não consegue enxergar o que está acontecendo nos exercícios sociais. Não é nada disso. É que a burguesia, ela alimenta a direita com um dinheiro mesmo, orçamento. É só você ver esses escândalos que teve essas correntes aí, esses grupos de fake news, né? Um monte de jornal sendo fechado, de mídia fake, dos difundidores de fake, né? Canais do YouTube. Aí quando você vai ver a lista de remuneração dos caras, são só grandes empresas financiando os caras, os canais. Aí fala, nossa, como é que pode? Eu vi esse dia aquele do Terça Insana, lá, que os caras também suspenderam o canal dos caras. Como é que pode? Os caras atingem um monte de gente porque tem grana, dinheiro, fake news, pacote de envio de mensagens, estúdio de televisão envolvido por trás, né, para difusão dos materiais. Material de alta qualidade, produzido com câmera de boa qualidade, com assistência técnica, com tudo. Você vê, tem tipo, milhões envolvidos no negócio. Fala, nossa, como é que pode? O cara vai lá com a câmerazinha, senta e grava. Senta e grava o quê? Tem as empresas investindo milhões nos caras.
E esse processo de investigação da fake news está mostrando cada vez mais isso, né? Então, não é que a esquerda é atrasada e a direita é rápida, é que a direita está investindo muita grana nisso. Enquanto isso, a esquerda está dependendo de cotização, de rateio entre seus próprios militantes. Então, acho que é um pouco natural que a esquerda fique um pouco para trás nessa corrida de velocidades, pelo menos nessa fase inicial, né? Que quem tem mais dinheiro consegue fazer as coisas mais rápido. E a direita ela tenta ir rápido para aproveitar o máximo possível aquele movimento. Veja o tanto de gente que tentou se colar da direita, até da direita tradicional, se colar ao bolsonarismo. Lembra? O Bolsodória tentando se colar esse momento, que eles não são bestas. Eles sabem que quando surge uma coisa da sociedade, se você se colar, você se constrói muito mais rápido, como um fenômeno político que está se desdobrando, né? Então, eu acho que a esquerda, mesmo saindo atrasada nessa corrida de velocidades, que tem a ver com orçamento, tem a ver com crise ideológica também, que, como eu estava dizendo, de 2008, um medo que a esquerda começou a ter de defender o marxismo, de defender transformações sociais radicais, ou coisa nesse sentido, né? Isso tende a passar, eu acho, porque você vai começar a ter um solo mais fértil. Seguindo a tendência dos acessos anteriores, é natural que comece a se ter um terreno fértil também para a esquerda se construir, de forma mais aberta, né? Eu acho que passou um susto também. Nessas últimas eleições, para presidente, eu acho que ficou um medo também do que poderia ser, porque ficou uma confusão ideológica, tipo, o fascismo vem aí, isso, na verdade, que era para uma forma de alavancar o petismo. É uma forma para... Tá vindo o fascismo aí, o que a gente faz? Vota no PT. Essa é o mote eleitoral que está escondido por trás disso, né? Isso acabou confundindo o cenário, mas a gente viu que, na verdade, chegou essa via de direita, extrema-direita ao poder, né? E eles não conseguiram, não emplacaram nada do que eles pensavam que ia emplacar como direita, né? Porque, na verdade, mesmo esses setores direitistas, quando chegam ao leme do Estado, eles têm que dialogar com os interesses do empresariado, entende? Então, eles têm que... Não dá para você chegar e falar, então tá, a gente vai chegar aqui e vai fechar o Congresso. Nenhum partido de esquerda pode fazer isso, nenhum partido de direita pode fazer isso, meramente de forma superestrutural, institucional, né? Porque aí chega lá, eu vou fechar o Congresso, a bancada dos industriais, né? Das Fiesp, Firjan, por aí pelo Brasil, eu falo, fechar o quê, rapaz? A gente está bem aqui, a gente está passando todas as reformas, reforma trabalhista, estamos conseguindo pagar meio salário mínimo para os trabalhadores, vou falar que vão fechar, não vai fechar nada aqui, senta aí e toca os nossos negócios, é assim que funciona. Então acabou mostrando que essa extrema-direita, esse direitismo, ele é funcional, né, a dominação, é uma cartada da dominação. A burguesia, ela usa cotidianamente dessas duas cartas, né, a do lobo e a do leão, né, essa mais sorrateira, que vai por baixo, essa é uma definição do Gramsci, né, a raposa e o leão. Eu uso essa definição de... O petismo é a raposa, que eles vão financiando ali, o reformismo, tal, nas tendências mais reformistas, e quando não dá certo isso para controlar as massas, eles lançam mão das formas mais violentas, né? Então a burguesia, ela usa essas duas cartas de acordo com a conjuntura, né, tal. E o que determina é o movimento das ruas, né? Sim. Outra coisa que me chama bastante atenção, o Alessandro, em relação à questão, né, de hoje estou vendo um número de pessoas, né, a simpatizarem pelas ideias de Stalin em um setor que é novo, ainda que, né, que confunde stalinismo com comunismo e confunde, né, a figura do Stalin como um cara que, né, combate a direita, combate a extrema-direita, né, tipo, um mando direitista pro Kulak. Eu queria que você comentasse, né, essa nova onda stalinista, né, como que você vê isso? Alessandro? Como eu estava dizendo, essa questão da polarização, eu vejo como uma coisa muito organizada, muito articulada, né? Lembrar que aquela definição do Marx no Método da Economia Política, né?
a realidade é uma totalidade de várias tendências, né? Como síntese de múltipla determinação. Então, a totalidade é formada por diversos fios que compõem esse movimento, né? Como um feixe de fios mesmo, algo nesse sentido. Então, acho que como há um período de polarização das classes sociais, é natural que todas as tendências que reivindicam aspectos da esquerda ou da transformação tendem a ganhar espaço. Inclusive, assim, alguns dos setores que foram compor a direita, né, não são sempre setores fascistas, ou protofascistas, ou direitistas. Alguns setores entrou no movimento desses movimentos de 2018 aí, porque via como forma de transformação, entende? Por exemplo, a esquerda não quer transformação, a esquerda ela só quer ocupar cargos do Estado e pensar os seus próprios benefícios e os benefícios para a sua organização, para a sua entidade, né? A pessoa pode olhar e falar assim, não, é verdade mesmo. Aí o cara fala, então vamos tirar todo mundo e renovar, né? Isso. Então, um sentimento de renovação, uma vontade de renovação, um transformismo, uma vontade de transformismo, também acaba levando as pessoas que menos experimentadas, com menos prática na política social, no ativismo político ou na militância, até a se incorporar a esse movimento. Você vai ver muitos trabalhadores, por exemplo, professores mesmo, que votaram no Bolso Dória lá, votaram no Dória em São Paulo e em outras coisas nesse sentido, assim, porque achavam que vai varrer a corrupção que os setores da esquerda tradicional vinham praticando no Estado. Por exemplo, venda de influência, esse tipo de coisa, né? Que também indigna a população. Então, também uma galera entra nisso por causa desse movimento. Porque há de explicar o que levou a crescer esses movimentos de direita também. Quem são essas pessoas? De onde vêm? Entende? O bolsonarismo não teria 50 milhões de votos assim por causa de um programa que ele lançou e todo mundo achou legal, porque ele é o tiozão reacionarão do churrasco dos tio reacionários, né? Não pode ser só isso. Então, nesse momento, também cresceram a busca por organizações de esquerda. Isso que eu estava falando, o PSTU também ganhou militantes, o PSOL também ganhou militantes, as correntes ganharam militantes. Então, é natural também que o PCB, que o stalinismo, né, e até o PCdoB vem aparecendo menos, me parece, mas é natural que essas pessoas também tenham alguns movimentos de crescimento, né? E aí se misturam as tradições. Essa é uma questão muito interessante também, porque quando você pega a questão do stalinismo, eu lembro que eu discutia isso, que em relação ao PCB, por exemplo, que ele continuava sendo stalinista, que o programa era stalinista, que os materiais deles, o site, tudo, você vasculha tudo, você não acha uma crítica ao stalinismo, realmente. Uma autocrítica, realmente, sabe? Os momentos de traição que ele executou na história do país. Você não acha uma autocrítica. Aí eu discutia com os setores da militância e falava, não, mas o PCB vem mudando. E aí o que acontece? Agora que explodiu a crise, eles voltaram às suas origens, que é stalinismo mesmo, que é ataque às tendências mais revolucionárias, ataque ao trotskismo, reivindicar os crimes do Stalin, né, tal. E, inclusive, um revisionismo da sua própria trajetória. Por exemplo, quer falar, como alternativa revolucionária, mas o programa do stalinismo é o acordo com as burguesias, com os setores da burguesia. Esse é o programa histórico do reformismo, né, que é parte do PC, e é parte da Terceira Internacional stalinizada, né, depois de 1928. É parte de uma tradição, e não se rompe assim esse tipo de tradição. Então, por um lado, eu acho natural que os setores acabem se atraindo, e no geral, quem são esses setores? São os setores da classe média, né? A classe média é um setor da classe trabalhadora, mas é um setor da classe trabalhadora que vive com melhores salários, melhores condições de vida. Então, é um pessoal que está nas universidades, né, que tem condições de vida um pouco melhor, e acaba sendo mais atingido por essa propaganda da internet. Então, é um pessoal que acaba lendo mais os materiais que esse pessoal publica. Então, o pessoal acaba reservando tempo para ver vídeos que esse pessoal publica, né? E aí, nos vídeos, a autoproclamação dessas correntes, às vezes acaba atingindo uns setores. Mas, tão logo essas pessoas... Eu não acredito que o stalinismo possa voltar de imediato, assim, não acredito. À medida que as pessoas vão entrando em contato e se aprofundando no que realmente foi o stalinismo, no papel histórico que cumpriu, no papel que cumpriu os seus militantes, né, os seus teóricos, os seus analistas, isso acaba gerando desilusão. Tanto que, se for ver há 3, 4 anos atrás,
tinha muito mais youtuber stalinista. Agora veio diminuindo, a galera foi se apartando também disso, sabe? Você vê, é um sentimento de querer se engajar em alguma coisa, aí o cara fala que, o partido mais antigo do Brasil, aí vai lá, joga na internet, tal, e aparece lá, sabe? E vai lá atrás. Mas ninguém vai, aí quando você for atrás, ninguém vai te contar que o próprio PCB voltou para se dissolver, nos anos 60 ainda, se dissolver nos partidos burgueses, para abrir mão do lema da Revolução, para abrir mão do símbolo da foice do martelo, como o PCdoB vem fazendo também com o Movimento 56, acho que é. Tipo, eles mesmos se optam por se dissolver no meio da burguesia. Porque eles não acreditam no sujeito revolucionário que seja o proletariado, de fato. Eles veem a dor do proletariado, mas o proletariado como uma classe que sofre dor, mas que é meio impotente politicamente. Então, necessariamente, eles têm que fazer acordo com os setores da classe média alta, da burguesia, para poder pensar a transformação social. É uma visão mais de fundo, programática, histórica dessas pessoas, e eles não rompem com isso, assim. Então, logo, essas pessoas sinceras, honestas, que realmente querem transformação, busquem esses partidos e vejam o que realmente fazem, elas tendem a se afastar, né, e tal. Tanto que eu acho que quando tem oportunidade, você tem que falar a verdade pros caras. Eu falo, quando eu vejo gente muito iludida com esse tipo de coisa, falo, gente, então você tem que pegar e ver isso aqui, como foi que eles agiram no massacre dos kulaks, por exemplo, ou como eles agiram nas revoluções na Segunda Guerra, no pós-Segunda Guerra, entende? A dissolução da União Soviética foi uma derrota para a esquerda, beleza, foi mesmo. Mas pense, qual foi o papel deles nessa transição? Entende? Os setores do stalinismo internacional, eles rifaram todas as conquistas do proletariado internacional. Eles foram os agentes de privatização que entregaram todos os bens, os recursos acumulados pela sociedade, entregou nas mãos dos capitalistas, na virada dos anos 90. Eles entregaram de mão beijada os caras, entende? E não só eles exterminaram ao longo do século XX todas as frações de revolucionários, quanto ainda pegaram os bens sociais, o patrimônio social, o patrimônio da classe trabalhadora internacional, e entregou de mão beijada para a burguesia internacional, para o patronato internacional. E isso acabou dando um fôlego para a burguesia se recuperar nos anos 90, entende? Comprar as coisas a preço de banana em todo o leste europeu, no mundo todo, pegar tudo isso de graça, quase de graça, isso acabou fortalecendo os setores da burguesia, entende? Então, tão logo as pessoas tenham consciência disso, essas tendências tendem a se auto-isolar rapidamente, assim. Então, eu vejo em síntese, né? Eu vejo essa aumento da propaganda, como eles também querem disputar esses setores que estão surgindo com descontentamento, sobretudo nas universidades, que é onde eles atuam mais, né? Então, porque o PC é um partido, o stalinismo, ele só funciona na universidade, ele não tem trabalhos. O que o stalinismo faz de trabalho nas classes trabalhadoras mesmo, assim? Qual foi a última greve dirigida por uma corrente stalinista? Não sei. Você sabe alguma? Alguém aí sabe? Eu não sei. Certo. Alessandro, você falou aí, né, uma questão né, da centralidade da classe. Eu queria que você colocasse, né, qual seria o papel de outros movimentos sociais, né, outros movimentos assim mais contra a opressão, e qual que deve ser a relação dele desses setores com a classe trabalhadora, porque se discute muito, né, de quem é o sujeito, né, hoje, né, e a gente sabe aqui, né, no debate marxista, que o sujeito ainda é a classe trabalhadora, né, mas aí perguntando, e os outros movimentos sociais, né, os movimentos assim de mulheres, de negros, LGBTs, o movimento de moradia, movimento indígena, qual que deve ser sua relação com a classe trabalhadora? Então, quando fala da questão da centralidade da classe trabalhadora, eu já vi gente falar isso, né? Que o marxismo ele tem essa coisa meio mágica com a questão da classe trabalhadora, né? Como se fosse a classe trabalhadora, o proletariado, fosse o sujeito determinado quase por um espírito mágico. Não tem explicação, porque os marxistas só acreditam na classe trabalhadora, né? E isso ofende um pouco a pequena burguesia. A pequena burguesia são os setores de pequenos proprietários. Então, esses pequenos proprietários têm filhos,
que estudam nas universidades. E essa galera é meio cética com a questão da classe trabalhadora, né? Quer localizar a classe trabalhadora como um sujeito conservador, né? Eu discuto na questão do bolsonarismo, isso é muito interessante. Quando falam isso para mim, setores da pequena burguesia e da classe média também, que são setores da classe trabalhadora que vivem com melhores salários, né? Então colocam filhos em universidades, funcionalismo público e tal. Aí fala, mas é que o proletariado é conservador e votou no bolsonarismo. Eu falo, gente, mas se você for pegar a votação, os votos, contabilizar os votos da USP, da FEFELESH, você vê que metade da galera votou no bolsonarismo, gente. Então não tem a ver com grau de instrução, né? E não tem a ver com renda e nem como posso dizer? E nem com grana, não tem a ver com o orçamento da pessoa, nada a ver com isso. Tem a ver com um momento de polarização, até as diversas classes, né, convergem para algum lugar, certo? Então não dá para a gente colocar a priori como proletariado atrasado, alienado, ou mesmo como revolucionário a priori. São pessoas, a classe trabalhadora é formada por pessoas, né, que têm a sua experiência social, né, da sua existência, a busca pela sobrevivência, né, vem da força de trabalho, trabalham todo dia, né, então, com um regime de trabalho imposto, e é isso que gera as formas de indignação, que a pessoa trabalha o dia inteiro, a vida inteira, e continua vivendo uma vida que não consegue satisfazer as suas principais demandas. E indigna a pessoa ela sair na rua e ver a galera na rua passando fome, né? Indigna saber que 1/4 da população brasileira está na linha da miséria. Isso indigna a população. Isso gera as trações de descontentamento e os movimentos políticos de luta, né? Tal. O Marx faz uma análise da sociedade que, para ele, quando vai falar da questão da formação do valor, por exemplo, né? Quem produz a riqueza? Quem produz a riqueza na sociedade? Quem produz tudo que a gente consome, tudo que existe, tudo que está à nossa volta, né? Quando tinha esse debate sobre a questão da classe trabalhadora como sujeito ou não, no começo dos 2000 tinha mais, hoje eu acho que tem menos essa questão, né? De que não existia mais classe trabalhadora. Hoje, quase ninguém fala mais isso. Hoje, todo mundo voltou a aceitar que a classe trabalhadora existe, mas não consegue ver ela como um sujeito político, né? Já é bom, já. Só de o pessoal abrir o olho e ver que tudo que existe é feito por um trabalhador, por uma trabalhadora, já é um avanço. Né? Se você compra uma garrafa d'água, alguém foi lá, fez a garrafinha de plástico, invasou ela, transportou ela e trouxe até você para você tomar essa água, né? Você comeu num restaurante, um PF na rua, ou num restaurante chique que seja, alguém foi lá e preparou tudo aquilo para você, né? E aí todo dia tem que ter batata nova, que está sendo plantada todo dia, pra você comer batata. Você não está comendo a mesma batata que você comeu quando você era criança. Todo dia, novos trabalhadores estão produzindo novos produtos para chegar na sua mesa. Todo dia, um trabalhador sai de casa para produzir um chip que vai ser colocado no seu celular. Todo dia, alguém vai para a rua para construir carcaça de plástico para fazer os notebooks. Todo dia, alguém está fazendo tudo isso. Todo dia, alguém entra no ônibus e dirige o ônibus para você te levar de um lugar para o outro. Todo dia, um trabalhador acorda de madrugada para começar o trabalho do metrô, que se inicia às 4h30. Todo dia. Então, a classe trabalhadora, ela continua agindo aí, né? E para a criação do valor, que é a peça-chave da reprodução do capitalismo, né? É essa classe que transforma a natureza. Assim, ela não cria valor, não cria riqueza, e o capitalismo não se move. Então, tem esse aspecto da inserção da classe trabalhadora nos centros nevrálgicos do sistema social. Isso é central. Então, ela acaba assumindo a posição central para a transformação social, porque qualquer tipo de transformação social, reorganização da produção. Por que reorganizar a produção? Porque para eu deixar de trabalhar 9 horas por dia, eu preciso reorganizar a produção para dividir a jornada de trabalho de forma mais equitativa na sociedade, né? Para ter mais gente empregada, eu preciso que seja reorganizada a nossa sociedade, para que a gente pegue esses 50 milhões de desempregados e coloque em impostos de trabalho. A gente precisa reorganizar como um todo. E isso não tem como a gente fazer se a classe trabalhadora não for o sujeito da revolução, né? Se ela não participar diretamente disso, né? A classe trabalhadora é fundamental para a planificação da produção, porque é ela que produz, é ela que vai para o posto de trabalho. Você não faz revolução com um monte de planejadores. Por isso que eu digo, não basta um monte de programa social correto, de programa político, de ação, de análise e ação correto. Não basta isso. Alguém tem que ir lá e fazer a coisa de fato, entendeu? E para ir lá e fazer a coisa de fato, essas pessoas têm que participar
do começo ao fim de qualquer processo social. No entanto, e isso faz da classe trabalhadora ser o sujeito revolucionário, né? É porque é dela que se trata, é sobre isso que se trata. Tem esse meme, né? É sobre isso que se trata. No entanto, de onde começa um movimento social, não importa. De onde vai vir a fagulha? Não precisa vir, necessariamente, dos setores que transformam a natureza diretamente. Você vai olhar os índices de produtivo brasileiro, você vai entrar no site do governo, no IBGE, por exemplo, qualquer outra instituição de pesquisa, vai ver lá, 25% da população trabalhadora está alocada na indústria. Né? Essa população é importante, sim, é central para um processo revolucionário no Brasil, com certeza. A questão dos trabalhadores agrícolas. O país sofre com a questão da concentração de terras, com os latifúndios. Né? Então, necessariamente, não tem como você ter uma revolução, uma planificação da distribuição das terras sem participação do movimento dos trabalhadores agrícolas. Né? Não só dos trabalhadores que vivem da venda da força de trabalho no campo, mas também dos pequenos proprietários, né? Que aí seriam, no caso, pequenos camponeses, né, tal. Mas, de onde vem a indignação social, de onde vem a fagulha, não precisa ser de um setor que seja diretamente ligado à transformação da produção. Não precisa nem ser alguém alocado necessariamente na produção. Pode ser por exemplo, pode ser um movimento, sei lá, como um movimento identitário, qualquer movimento identitário que consiga organizar os grupos, colocar a gente para refletir a sociedade, pode estar na frente de algum movimento que desencadeie processos mais amplos. Então, pode ser o movimento negro, pode ser um movimento pela legalização da maconha, e qualquer coisa, nesse sentido que qualquer movimento, mesmo contra as opressões, diz muito sobre a sociedade. Tem dois termos interessantes que o Marx usa na juventude. Depois, esses termos meio que desapareceram, assim, esses conceitos, talvez, pouco usados. Mas aquele de emancipação política e emancipação humana, né? Também pode ser pensado como reforma e revolução, né? São termos também podem ser usados. Ou revolução política e revolução social, né? Você pode pensar dessas formas. Mas o Marx, nesse texto, é interessante, tá mais clara essa definição lá sobre a questão judaica, mas também tá naquele texto que é o Glosas Críticas Marginais ao Rei da Prússia. Tá, um texto da década de 46, 45, não lembro direito. Que ele fala que a emancipação política, as demandas de emancipação política, são todas aquelas que tiram o direito do Estado a legislar sobre a sua vida. No caso aqui, por exemplo, na questão judaica, sobre a questão judaica, o Marx está defendendo a liberdade religiosa dos judeus. E de qualquer grupo religioso, né? Ele está defendendo. Embora ele defenda que, mesmo o Marx sendo um ateu, né? Ele defende que toda pessoa pode ter direito de reivindicar a religião que quiser. A religiosidade é um direito humano, né? O cara pode querer reivindicar a religião que ele quiser. E, ao mesmo tempo, se o Estado legisla sobre isso, quer dizer que o Estado aliena a liberdade do indivíduo. A liberdade sai de você e passa a ser uma decisão do Estado. Então, todos os movimentos que ampliam a liberdade humana têm que ser apoiados. A princípio, pelos marxistas. É um princípio, entende? Independente se isso vai ou não levar a uma situação revolucionária, né, de transformação do sistema produtivo, da distribuição, ou o que seja, independente disso, só de limitar a alienação causada pelo Estado já é progressivo, entende? Então, só por esse motivo já caberia apoiar a luta de LGBT+, e da luta dos trabalhadores sem terra, contra as opressões, contra a opressão feminina, todos esses elementos, já valeria. Agora, o momento que ele se cruza com a revolução é uma outra coisa. A gente tenta que cruze, a gente tenta pode tentar mostrar as pontes que se estabeleçam, mas não é um critério para você avaliar se o movimento deve ou não ser apoiado. O que deve ser apoiado é se isso aumenta ou não a liberdade do ser humano. Porque a nossa marcha nesse planeta, enquanto seres humanos, na nossa cultura, é tentar ampliar nossas liberdades, ampliar o nosso controle sobre a natureza, sobre nós mesmos, né, e tirar o máximo possível dos riscos que existem na nossa própria existência, a nossa sobrevivência, né? Então, não quer dizer que vai apostar toda a
a perspectiva da transformação social, da revolução nesses movimentos? Não pode, porque não é o objetivo desses movimentos. O objetivo desses movimentos é ampliar a liberdade de determinados setores. E eles têm o seu valor nesse aspecto. Você não pode esperar que isso convirja em outra coisa, se torne outra coisa. Não pode esperar por isso. Tem que defender aquela bandeira. Por isso que é importante você se somar na luta, por esse tipo de luta, mas sem abrir mão do que você acredita de verdade. Eu apoio qualquer movimento de identidade, embora eu acredite que eles, em si, eles estão buscando demandas específicas. Como supor, a legalização da maconha, né? Eles estão buscando, é uma demanda muito específica. Aí dentro dessa demanda específica, que é correta, né? Que a pessoa que tem que escolher se ela quer ou não, que tipo de droga que ela quer usar, se ela quer ou não, é problema dela. É no âmago individual, é problema da pessoa, né? Mas esse movimento é tão amplo que engloba desde gente que defende o capitalismo tal como está. Não quer nenhuma outra transformação para além dessa pontual específica, entende? Então tem a sua limitação. Então a gente apoia a demanda, mas não pode se imiscuir, abrir mão de defender o que você realmente acredita. Tipo, eu defendo isso, mas eu acredito que tem outros aspectos que têm que ser avançados na sociedade, sabe? Também não gostaria de aprovar essa legalização e que grandes monopólios tomassem conta da produção disso. Entende? Que as grandes empresas de cigarro se apropriassem disso, entende? E é uma contradição, né? Sim, agora para a gente finalizar, né? Eu vejo muita discussão da esquerda, né? Não é à toa, né? Em torno do Bolsonaro, né? Mas eu não vejo uma discussão, acho que uma pergunta central que a gente precisa fazer. O que o Bolsonaro representa no capitalismo no Brasil? É isso que eu queria que você respondesse para a gente fechar nosso papo, né? Porque eu vejo crítica, mas eu vejo algumas saídas equivocadas, como, por exemplo, frente ampla, né? Tipo, né, o Bolsonaro, a barbárie, e a frente ampla, né, a civilização, né? E não o bolsonarismo como um processo, né, de um capitalismo em decadência no país. Então, mesmo essa coisa da frente ampla é muito interessante pensar isso, e o bolsonarismo, né? Por exemplo, quando a gente estava falando de movimentos identitários, porque não sei se já ficou claro, mas os movimentos identitários também têm níveis de consciência, de autoconsciência e de radicalidade muito diferente, né? Você tem movimentos, por exemplo, pela liberdade das mulheres, tanto na esquerda revolucionária, né? Até nas madame das lutas. Isso é policlassista, né? Essa é uma característica desses movimentos, de serem policlassistas também. Então, por exemplo, tem gente que vai defender a legalização da maconha, mas que é bolsonarista, por exemplo. Entende? Aí você vê a contradição desse tipo de coisa, né? Que movimento policlassista, ele engloba gente que, tanto os que defendem os estilos mais exploratórios da sociedade, né? Até os que defendem uma sociedade em luta pela autoemancipação, né? Então tá dentro, às vezes, do mesmo bloco, do mesmo movimento, né? E aí, quando você vê o que o bolsonarismo representa, de forma mais geral, eu acho, ele representa nessa polarização social que surgiu, porque tem uma crise econômica que determinou uma rápida mudança de alguns elementos estruturais da economia, assim, né? Por exemplo, as reformas, né? Para tirar direitos dos trabalhadores. Porque eu acho que, por exemplo, antes se o bolsonarismo não existisse, né, não tivesse acontecido, o petismo poderia fazer as reformas que o capital demandaria. E o petismo se propunha a isso. O Lula se propõe a fazer as reformas que o empresariado quer. Ele se propôs e foi fazendo ao longo dos anos, inclusive. Inclusive, o petismo nunca rompeu com o neoliberalismo, né, tal. Mas o compasso que o PT estava fazendo as coisas não era interessante para a burguesia. A burguesia queria uma coisa mais rápida, que se fizesse, porque time is money. Então eu queria coisa rápida, já em um ano fazer todas as reformas para tirar todos os direitos já, né? Porque isso vai dar lá, faz a conta, isso vai dar lá no final, tanto no final do ano. Isso é assim que o empresariado faz as contas, né? Cada dia que não é feito o que o empresário exige, ele vê como perda de oportunidade de negócios, né?
Então, acho que o bolsonarismo representa isso, essa vontade do patronato, por um lado, né, dos latifundiários, industriais, banqueiros, essa vontade deles de achar uma saída na crise de acumulação. Começou a diminuir o patamar de lucro, para você recompor essa taxa de lucro, o que você faz? Né? Você precisa de reformas rápidas e de alguém que te responda, de uma direção política que te responda rapidamente, né, nos seus anseios, nas suas demandas. Acho que representa isso. É uma forma de mobilização daqueles anseios mais violentos, de grupos de choque. O bolsonarismo, ele surge como uma característica de mobilização de grupos de choque, por um lado, né? De confronto, ele surge com essa característica. Não só, mas com essa característica. Aí, ao redor disso, conseguiu agregar aqueles outros setores que estavam descontentes com o cenário social, descontentes com os primeiros efeitos da crise, né? Também acabou convergindo com isso, né? E agora ele vem, esse blocão que levou a vitória do Bolsonaro em 2018, ele vem se desfazendo rapidamente, né? Fortemente. Não dá para acreditar que vai se dissolver sozinho. Nenhum militante de esquerda pode esperar isso, né? A militância de esquerda tem que esperar a construção e agir, atuar como sujeito no processo. Não ficar de braço cruzado, vendo o que acontece, esperando as eleições e ver como que o bolsonarismo ele vai se dissolver por si só, por exemplo, que eu acho que não vai assim. Mas você vê que foi se desfazendo aquele bloco, né, de 2018. Tanto que você pega as pesquisas, a intencionalidade de voto no Bolsonaro, né, o apoio que ele tinha diminuiu significativamente. Hoje ele está com um apoio de 30%, né, então diminuiu muito. Porque ele realmente não conseguiu entregar nada daquilo que ele propunha. Para esses setores mais sinceros, os setores que realmente queriam uma mudança, ele não conseguiu entregar nada, né? O desemprego aumentou, né? A corrupção continuou, inclusive o filho dele todo envolvido na corrupção e nas fake news e tudo mais. Os grandes parceiros econômicos dele também, a patronal também envolvida nos escândalos. Veja o caso da Prevent Senior na pandemia, né? E tudo isso vai respingando e mostrando que realmente representa essa tendência. Mas, essa é a questão. Mesmo o bolsonarismo desaparecendo amanhã, vamos supor que ele desaparecesse, a polarização continua. E o patronato, os empresários, o empresariado, eles continuam demandando por alguma pessoa que galvanize, que consiga dirigir esse movimento de grupos de choque. Então, logo o Bolsonaro deixa de representar isso, eles vão trocar. Por exemplo, nos atos 7 de setembro, você vê que os industriais, e mesmo o setor dos latifundiários, eles estavam para lançar um manifesto, lembra? Para o Bolsonaro se controlar nessa questão do ataque às instituições. Mas, olha que curioso, o patronato não fez isso enquanto não tivesse o ato do 7 de setembro. Os industriais e os banqueiros, os latifundiários, eles não quiseram desgastar a imagem do Bolsonaro. Olha que loucura. Porque se não tivesse ninguém naqueles atos do 7 de setembro, foi bem esvaziado, foi 10% do que eles esperavam, talvez até menos. Eles esperavam colocar milhões de pessoas nas ruas e colocou algumas centenas de milhares. E isso com a ajuda de todo o setor do patronato, entende? Que não deixou desgastar. Ainda assim, se mostrou bem aquém das esperanças do bolsonarismo. E o Bolsonaro mesmo se rearticulou depois disso. Ele baixou a bola significativamente. Virou quase um Bolsonaro paz e amor agora, né? E aí você vê assim que, tão logo essa figura caia por terra, o patronato vai buscar outra figura. Porque é a questão de como recompõe a taxa de lucro. Como que deixa a classe trabalhadora no seu lugar, né? Como faz a classe trabalhadora aceitar passivamente a precarização das suas condições de vida, né? Essa é a questão, né? E aí, quando fala de frente ampla, eu acho que tem dois movimentos, assim. Tem um movimento que eu acho que a direita está fazendo, a patronal vem fazendo, que é perceber que quem vai ser o herdeiro do espólio, entende? Que é visivelmente que ele está se desgastando, o bolsonarismo, mas que ele colocou uma galera em movimento, entende? Ele serviu como polo de articulação de alguns setores, né? Dos setores mais conservadores. Que aí vai desde os conservadores, dos relativamente conservadores, os muito conservadores, e até os protofascistas, né? Tipo, um grande leque, um grande bloco. Aí tem uma disputa pelo espólio. Quem vai ficar com o espólio? Aí você pega o Dória, você pega outros setores, o Leite também, e até Ciro Gomes, tá todo mundo disputando esse espólio aí.
Por exemplo, o Ciro Gomes, que em algum momento até apareceu para setores como uma alternativa mais à esquerda, né, assim, dele está tentando buscar um pacto com o Datena, o apresentador da Atena, né? Ou do PT tentando buscar um pacto com a moça das lojas lá de departamento. Então tem essa coisa da frente ampla. Isso. Aí tem essa coisa da frente ampla que, para uns setores, mesmo da esquerda reformista, pensa assim, tem setores da burguesia que está se desprendendo e que apoiaria essa terceira via. Que, na verdade, é uma segunda via e meia, né? Uma via 2,5, na verdade. Não é terceira via. Terceira via seria nem reformismo, né? Nem o semi-reformismo do PT, que não é nem um reformismo que se preze, na verdade, que vai fazer um monte de transformação social e tal. Nem esse semi-reformismo, esse reformismo capacho, semi-reformismo capacho do PSOL, do PT, nem esse semi-reformismo capacho do PT, nem o bolsonarismo. Né? Essas são as duas vias. Uma terceira via seria uma via de profundas transformações sociais, né, que articulasse a massa trabalhadora. Então isso nem é terceira via. Mas aí você pega o Freixo, por exemplo, ele vai apoiar essa terceira via, é uma dos encabeçadores dessa terceira via, né, que é uma via que aceita compor com os setores do patronato. Porque os industriais, os empresários, tal, o pessoal do capital financeiro, eles não são radicalmente fascistas, entende? Eles estão pensando nos negócios dele. Então, se eles puderem fazer uma articulação também que consiga fazer o povo não se insurgir e aceitar as coisas, mesmo com algumas pequenas concessões, eles vão fazer, entende? Então, a terceira via, esse entorno do Freixo, aposta que a própria patronal, em determinada medida também, não vou falar nome, senão depois complica também o pessoal fica chateado. Mas esses setores é oportunismo político. Aí volta no politicismo, é oportunismo, que aí vê que está se desdobrando e fala, não, agora também tem um setor do patronato que dá para dialogar, entende? Aí é uma terceira via, é uma via com a patronal, entende? E a patronal vai apostar nessa terceira via na medida que ela vê que não tem outro caminho. Tendo outro caminho mais tradicional, ela prefere um caminho tradicional. Vamos supor, se o bolsonarismo na porta das eleições se mostrar, vamos supor, lá em março do ano que vem, julho do ano que vem, mostrar de repente que o Bolsonaro está com 80% das intenções de voto, o que você acha que vai acontecer com a terceira via? Vai se dissolver rapidamente e todo esse setor vai se rearticular em torno do bolsonarismo. Vai voltar o pessoal falar de Bolso Dória, de Bolso Leite, sei lá como é que vai chamar, o bloco do ano que vem, entende? Então a terceira via, ela é uma alternativa da via burguesa galvanizada, né, assim, que é para dizer que eles não são tão direitistas assim, é para lavar a cara do direitismo, na verdade, essa ideia de terceira via. Assim como essa do alfacismo ali, é uma via para jogar votos pro PT, entende? Para trazer votos pro PT. Trabalha com a propaganda do medo para fazer o pessoal votar em você, porque eles já sabem que tem um setor que não vota neles por questões programáticas, pela questão da prática política deles. Aí a forma do fascismo vem aí, é uma forma de forçar você a abrir mão das suas convicções ideológicas, teóricas mais profundas e apoiar a via dos caras com medo do fascismo, né? Como se conseguisse barrar o fascismo com um cara, com um partido, com uma tendência, que é um braço da patronal, que é um braço dos industriais, que é um braço dos banqueiros, que é um braço dos latifundiários. Isso. Então, acho que é isso aí, pessoal, né? Estamos chegando aqui no final de mais uma live. Quero aí agradecer ao Alessandro de Moura, né, pelas contribuições, por ter aceitado o convite, né, e passo a bola para ele fazer as considerações finais. Eu agradeço o convite, né? É sempre bom a gente estar batendo esse papo, trocando essa ideia, porque é conversando que a gente vai se entendendo, né? E estendendo também algumas das nossas convicções, né? Muito legal o canal aí, esse tipo de trabalho também, reunindo, criar esse espaço para esse debate, né? Muito legal. E nesse momento a gente precisa muito desse tipo de iniciativa, né? Tal. E também para ajudar a alimentar essa chama interna que a gente tem, porque a gente não pode se deixar tomar pelo ceticismo, sabe? Esse ceticismo está aí, mas ele é apenas uma fase episódica. A primeira fase foi a desilusão com o petismo, tal, com amplos setores da juventude. Agora a gente está nessa fase do ceticismo. Essa fase também teve esse susto com essa direita, extrema direita aí,
e agora a gente caiu meio num ceticismo, né, que não é nem acreditar naquelas alternativas que se tinha anteriormente, e nem tanto tá com medo da extrema-direita. A extrema-direita também está caindo em descrédito, assim, né? O medo está desaparecendo. Mas ainda não temos uma coisa mais articulada, mais organizada. Então, eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é propagar nossas ideias, né? E tentar fugir dessa nuvem do ceticismo que atinge o nosso cotidiano, né? É isso. Muito obrigado pelo convite. Força aí e vamos que vamos. Então é isso aí, mais uma vez, muito obrigado ao professor Alessandro, também agradecendo também a você que estiver nos assistindo, seja através aí da minha página pessoal do Facebook e também no canal do YouTube, né? Para aqueles que estão assistindo essa live através da minha página do Facebook, vão lá no YouTube, no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, vão lá, se inscreva no canal. Para aqueles que estão assistindo essa live posteriormente, né, no YouTube, se inscrevam lá, vai ter um botãozinho de inscrever-se, você aperta lá e já tá inscrito, né? Curta a nossa página no Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, compartilhe nas redes sociais, né? Facebook, Telegram, Instagram, né? WhatsApp, nesse campo vasto aí da internet. E também, né, comentem, né, no YouTube sobre o que achou desse papo aqui com o professor Alessandro, mas também com outras entrevistas que a gente fez. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem atentos à nossa programação e até a próxima. Fui.